Ô, professor, o Antes, Daniel está esperando o professor aceitar. não apareceu para mim ele, eu coloquei ele como. Ah, apareceu agora. Engraçado. Bom, depois eu vejo. Porque o e-mail dele eu coloquei como cadastrado. Mas tudo bem, depois ele me confirma ver se o e-mail está certo. Pode ser que não esteja certo. É, então, assim, vamos mostrar só uma, uma telinha aqui para a gente se situar ao longo do curso. Não vou apresentar isso toda semana, mas de vez em quando a gente vai dar uma paradinha para entender o que a gente está fazendo. Então, olha só, nós estamos aí no nosso quarto encontro, né? Essa é a nossa quarto dia de aula, oitava aula, duas aulas por dia. A gente viu na primeira aula, além das apresentações e os nossos acordos pedagógicos, como serão as aulas e atividades, a gente viu o que é a função o que é a função manutenção, o que envolve a função manutenção. Vimos que manutenção não é, hoje em dia, não só é mais responsabilidade de uma equipe, é responsabilidade da empresa como um todo, né? Em seguida, a gente trabalhou os principais conceitos e enfatizamos qual era a importância estratégica hoje de um setor de manutenção numa empresa. Aliás, a visão estratégica como um todo. Né? Hoje, uma empresa, para sobreviver, eu não diria, é claro que todos querem lucro, mas eu diria hoje em dia, como as coisas são muito competitivas, ela para sobreviver no mercado, ela precisa pensar estrategicamente ao tempo que ela achar que ela consegue, curto, médio ou até longo prazo. Né? Um ano, 2 anos, 5 anos, e tem empresas que conseguem pensar 10 anos, empresas maiores, né? Mas ela precisa estrategicamente ter essa visão e a manutenção está dentro desse contexto. A gente viu ali que alguns exemplos financeiros baseados no PIB faz a gente estimar que brincadeiras dentro da área de manutenção não é possível. Qualquer decisão errada envolve números bem grandes. Nós estamos falando aí algo de bilhões de reais no Brasil como um todo, em função do número do PIB, né? Então a gente viu isso nas aulas passadas e também a gente deu uma olhadinha bem rápida de como que ah, evoluiu essa questão de estratégias, que foi que a gente viu antes, as principais estratégias de manutenção, como que como é que ela foram evoluindo ao longo do tempo, até mesmo acompanhando eh, a evolução industrial, a evolução dos componentes, da eletrônica, da microeletrônica, da computação, enfim, em função de todos esses avanços, a manutenção também foi se adequando a essa realidade. Então, a gente viu isso na aula passada, retrasada, esses dois contextos, e dessas estratégias que a gente mencionou lá, que seriam as de postura reativa e proativa, né? Uma eu espero acontecer a falha, a outra eu me antecipo. A gente viu que existe a corretiva planejada, a corretiva não planejada, são posturas de esperar pela falha, e as demais são posturas de se antecipar, pensar antes de acontecer uma falha, o que pode falhar. E aí a gente viu que pode ser manutenção preventiva sistemática, desde que a gente conheça a taxa de falha, e a manutenção preventiva programada, se eu não conheço ou não confio, ou se eu estou querendo saber qual é o tempo exato de uma ação. Vimos também que tem a manutenção preditiva, a manutenção por ronda,
baseado em sensibilidade, chamada também de manutenção sensitiva. Vimos que tem a manutenção detectiva, que visa testar principais componentes ou conjuntos que venham a ser necessários quando a manutenção precisa, quando a operação precisa e eles não podem falhar. E todas essas estratégias, elas são acobertadas ou são suportadas, apoiadas por um setor chamado engenharia de manutenção, que visa dar melhores resultados para a empresa como um todo. Hoje a gente vai começar vendo, a gente só vai ver de todas dessas estratégias, a gente só vai esmiuçar, detalhar um pouquinho mais as estratégias de técnicas preditivas, porque é o que há de mais novo e é interessante que um técnico ele tenha ciência de que essas técnicas existem. Pode até que eles não possam ter recursos na sua empresa para utilizá-las, mas isso é de uso tão comum hoje em dia, que é quase impossível que uma empresa não lance mão delas. Então é importante que a gente mencione essas técnicas e a gente vai abordar isso na aula de hoje. Vamos começar abordando na aula de hoje. Ao longo do curso, a gente vai atualizando depois para ver como é que nós estamos em relação não só ao plano de ensino, como ao que a gente se propôs a apresentar. Bom, então, visto isso, a gente vai chamar o material que nós temos preparado para hoje. Aí agora eu vou apresentar de novo. Então, deve começar a aparecer para vocês a telinha escrito manutenção preditiva. Por favor, só me confirme que realmente está aparecendo. Está aparecendo para vocês a tela manutenção preditiva, pessoal? Está aparecendo sim, professor. Ok. Essa aula 7 ela já está postada no SIGA. Os slides dessa aula e dessa aula de amanhã. Amanhã é um sábado letivo. A pessoa só vai dar aula amanhã? Não, não vou dar aula amanhã. A aula de amanhã ela vai ser apurada mediante umas tarefas que vocês vão fazer e, feitas essas tarefas, será dada a participação da aula. Então, não que vamos chamar ninguém amanhã no sábado para a aula, mas essa aula existe, essa aula no nosso programa, no nosso calendário, mas ela não vai ser uma aula síncrona, nem uma aula híbrida, vai ser uma aula que a gente chama de assíncrona, onde vocês vão desenvolver atividades sozinhos, leitura e elaboração de atividades. Uma delas, né? A outra é só leitura. Bom, depois eu vou postar essa aula no dia 21, né? Não há pressa de já colocar ela amanhã. Já coloquei a de hoje, vocês vão ler o material depois da de hoje e depois eu coloco lá as aulas de amanhã, que serão assíncronas. Bom, seguindo aqui nosso tema de hoje, então a gente vai explorar aí as técnicas de manutenção preditiva, não lendo tudo, não tem sentido, mas tentando explicar pelo menos o que vem a ser. A gente já viu lá, quando apresentou as estratégias, são ações que nós fazemos baseada em algum tipo de condição, algum parâmetro que possa nos dizer que a máquina está tendo problema. Não adianta eu tentar medir um parâmetro que não muda ao longo dos 6 meses, um ano, e a máquina quebra porque o parâmetro está errado, né? Imagine que eu queira medir a folga da máquina num determinado ponto e essa folga não muda há 6 meses. Para que eu estou medindo isso? Para nada? Então, isso não é manutenção preditiva.
né? A manutenção preditiva é o acompanhamento, o monitoramento de algum tipo de parâmetro que, quando ele aumenta algum tipo de desgaste da máquina, e isso representa a condição da máquina. Isso é manutenção preditiva, né? Então, a ideia é, como eu não conheço a taxa de falha, não sei quando ela vai falhar, eu estou buscando exatamente definir o momento que ela vai falhar. A manutenção preditiva serve para isso, para descobrir o momento que ela vai falhar através dessa coleta de dados, feita por instrumentos normalmente, e uma parte gráfica analisando tendências, né, de quando que vai falhar o equipamento. Então, imagine, nós temos hoje no mercado várias técnicas que nós podemos chamar de manutenção preditiva. As últimas literaturas nos dizem que existem mais de 250. Nós não temos condição, nem vamos mencionar, e nem faz sentido, porque a grande maioria delas são especificamente para um tipo de produção. Então, não é o caso, mas as que nós vamos mencionar aqui, elas são usadas praticamente por quase todas as empresas. Ou seja, são medições em campo, onde a gente vai acompanhar temperatura, evolução de temperatura, vamos monitorar nível de vibração na máquina, uma análise físico-química de um óleo, seja ele hidráulico ou não, ou uma análise de ferrografia, que difere da análise físico-química, a gente vai ver depois. O controle de ruídos a nível de ultrassom, em frequência de som, frequência sonora muito alta, inaudível para ser humano, só através de instrumentos, e a própria termografia, que é uma medição de gradiente de temperatura. Nunca chamem termografia de medição de temperatura, porque ela não é uma medição pontual, ela é uma medição de um gradiente, de uma área, onde você, através de uma escala, pode comparar temperatura de diversos componentes. Então, termografia não é medição de temperatura. Então, a manutenção, a ideia, o que caracteriza isso é que eu posso prever o desgaste, posso prever essa deterioração por meio desses parâmetros. Isso é o que é característico desse tipo de estratégia, né? Normalmente, a ideia é, por que se aplica, é indicar qual é o estado, qual é a condição real das máquinas, baseado naqueles dados, baseado naquele processo de desgaste que está ocorrendo. Então, imagina que você possa fazer regularmente monitoramento de condições mecânicas, folgas, exemplos de condições mecânicas, folgas, desbalanceamentos, níveis de vibração, desalinhamentos, empenamentos. Esses problemas, essas condições mecânicas podem ser monitoradas. Podem ser monitoradas também condições eletrônicas, níveis, parâmetros eletrônicos, parâmetros elétricos, não é o nosso caso. Nós estamos estudando a área de mecânica, mas isso também pode ser monitorado. A voltagem, se varia, se não varia, e se varia, quanto que pode variar, o pessoal da elétrica, da eletrônica pode falar isso com mais autoridade. Pneumática, né? Possibilidade de vazamento, detecção de falhas de componente, de acionamentos. Na hidráulica, acompanhamento da degradação do óleo e do tipo de desgaste mecânico que se deposita no óleo, né? Tudo isso são situações onde eu posso monitorar e, como consequência, dizer qual é o rendimento das máquinas e se elas estão numa situação que possa comprometer aí as instalações e os processos fabris, né? Então, se eu conseguir ter
êxito nessa minha intenção de monitorar, olha, como consequência eu vou evitar a manutenção corretiva. Olha que esse aqui é uma afirmação, né? Ele vai aumentar os intervalos de reparos por quebra, ou seja, ele está dizendo para nós que ele pode evitar que a máquina quebre. Agora, só enfatizando já, para não haver confusão, manutenção preditiva não conserta a máquina. Manutenção preditiva são ações de monitoramento, vão gerar relatórios que vão dar um diagnóstico e que, para serem efetivadas, depende de alguma ação planejada, ou uma preventiva, ou uma própria corretiva, para consertar aquilo que está errado. A preditiva não conserta nada, ela é só um diagnóstico, né? Então, as máquinas vão ter bom rendimento, as instalações vão estar com maior tempo disponível, porque eu consigo acompanhar o momento exato que eu tenho que atuar na manutenção. E, como consequência, eu consigo evitar que haja as quebras nas máquinas. Essa figura aqui é bem legal, não sei quantos de vocês já estudaram, ela não tem muito a ver com a manutenção preditiva, mas eu acho que é bem válido a gente falar nesse momento. Ele é chamada Lei dos Cinco, Ô, que é senhor, Oi, só uma coisa ali, desculpa interromper, que eu tinha uma mãozinha ali, daí eu levantei um pouquinho de tempo, eu acho que o senhor não viu, é mas porque eu não tô, é que eu não estou lá no. Eu peço desculpa, porque como eu coloco a tela ali, eu não consigo ver a mãozinha lá. Aí, infelizmente, vocês vão ter que me avisar, porque eu não consigo ver. Ah, sim, não, desculpa interromper, mas é que assim, senhor, eu trabalho no meio da preventiva e Certo? também trabalho no meio da corretiva, então, mas o meu meio mais é preventiva, entende? Eu trabalho nos dois, mas o meu meio mais é a preventiva. E Certo. o senhor falou ali que preventiva não mexe em negócio que está quebrado, porque é a corretiva que faz, porque a preventiva só faz, tipo, uma análise e a corretiva vai lá e mete a mão na massa. Sim, olha só. Vamos só explicar bem para não haver confusão com isso. Tem empresas que têm uma maneira de trabalhar, distribuem o serviço de maneira. O que quer dizer com isso? Ah, tem uma equipe que só faz preventiva e outra equipe que só faz corretivo. Eles não misturam os mantenedores. Tem empresas que o mesmo mantenedor faz preventiva e corretiva, ou seja, ele atua nas duas coisas. Isso é uma forma de distribuir o pessoal de trabalho. Isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando da estratégia, o que é preventivo e o que é corretivo. Na verdade, não existe. Você vai andar na fábrica e não está um cara com a camiseta escrita aqui, eu faço preventiva, e o outro escrito, eu faço corretivo. Não existe. Todos são manutenção. A maneira que nós estamos falando de atuar pode ser preventivamente e corretivamente. Isso são estratégias, tá? Então, assim, se você trabalha na sua empresa, está dentro da equipe de preventiva e a sua empresa distribuiu o quadro assim, você só vai fazer ações preventivas. Mas eu duvido muito que tenha uma máquina quebrada e se não tiver ninguém, se o teu gestor não vai te pegar para fazer algum tipo de corretivo, porque na prática não existe essa distinção, né? Poderia existir para uma equipe, e existe, poderia não, e existe para empresas que distribuem o quadro de manutenção para ter uma equipe exclusivamente dedicada para uma estratégia, outra para estratégia. Existem empresas em Joinville que trabalham dessa forma. Entendeu? Não sei se é isso que você queria comentar para deixar claro o que eu queria dizer. Tá Sim, claro? eu entendi, mas é que o ramo que eu trabalho, que é elevador, tipo, vamos supor, eu vou lá fazer uma manutenção preventiva no elevador e vamos supor Certo. algo quebrou. Vamos supor quebrou uma peça qualquer, uma peça simples, entendeu? Mas com aquilo faz o elevador ficar parado. O elevador é um meio de acessibilidade. Então, tipo,
o fato de você chamar alguém da preventiva que tá lá na puta que pariu, desculpa a palavra, tá lá longe, entendeu? E vir até onde tá o elevador e só aquela pessoa, que é uma pecinha minúscula, consertar, é algo que faz a empresa ver a pessoa da preventiva se ela é capaz de fazer aquilo, entende? É isso que eu quis se Sim. referir ao professor. Empresas de assistência técnica, elas têm uma distribuição de pessoal meio diferenciada, de uma empresa que está fixa num local. Como ela atende vários locais, né, locais às vezes pode ser fora de estado, inclusive fora de município, né? Ela vai ter que ter o seu pessoal, o pessoal que atende a manutenção, é um pessoal que possa tanto fazer preventiva como possa fazer corretiva. Ela não pode se dar ao luxo de ter um profissional que só faz uma coisa ou outra. Não, ela perderia tempo, né? E principalmente não teria problema com o cliente que ela presta serviço. Então, essas empresas de assistência técnica, elas têm um profissional que normalmente trabalha nas duas frentes, né? Então, talvez, provavelmente, seja o seu caso ali, Sim, entendi. ok? Então, seguindo aqui, ó, pessoal, se houver outra dúvida, por favor, como eu não estou vendo a mãozinha levantada, eu poderia ligar aqui o celular também e acompanhar, mas faz um barulho, faz uma microfonia junto, então eu prefiro não fazer para não acabar atrapalhando a aula. Porque aí pelo celular poderia ver quem está com a mãozinha levantada. Mas, por favor, me ajudem se alguém tiver com alguma dúvida. Só chamar a atenção que eu paro e a gente conversa. Voltando aqui para esse caso aqui, ó, da Lei dos 5, ela é muito aplicada em projeto. É o que eu falei, não tem muita coisa a ver com manutenção preventiva, mas é que nem a música, é sim e não, né? O que ele quer dizer para nós aqui, uma escala potência, uma escala em progressão geométrica, né? Olha, se eu tiver um, um, um erro no projeto, projetei mal, pensa aí uma situação em que eu projetei, calculei, mas eu ainda antes de sair a fabricação, eu consegui, cara, não vai dar isso aqui, isso vai dar problema. Ou seja, eu consegui ver o problema e consertar o projeto a tempo. Olha, isso ele está chamando de custo 1, num tempo 1. É o tempo que ele conseguiu de verificar o problema ou o erro na parte de projeto. É o menor custo. Se esse problema passa do projeto e ele só consegue ser visto na etapa de execução ou de fabricação ou de montagem, o custo para o conserto desse problema, dessa falha de projeto, chega a ser 5 vezes maior e leva um tempo relativamente quase que o dobro para eu consertar aquele defeito que deveria ser consertado no projeto, né? Se eu não pego o problema nem no projeto e nem quando estou executando, fabricando ou montando, e a máquina vem para a produção, que começa a trabalhar, eu só vou conseguir pegar isso numa preventiva, por exemplo, e até por acaso, eu ainda consigo evitar com que a máquina quebre, mas vou gastar cerca de 25 vezes mais do que gastaria se eu pegasse o problema no projeto. E vou gastar quase do triplo do tempo, né, para descobrir esse problema. Então, já vai me gerar um custo 25 vezes maior. Agora, se esse problema no projeto não é percebido nem no projeto, nem na execução, na fabricação e montagem, e nem quando eu executo as preventivas, eu só vou conseguir pegar isso numa falha, numa quebra, numa corretiva. A gente só vai perceber quando quebrar. Só que se isso acontecer, eu levo exatamente esse tempo maior para perceber isso e vou levar 125 vezes mais caro do que se eu tivesse percebido o custo no projeto. Mas, professor, o que tem a ver isso com a manutenção preditiva?
A manutenção preditiva ela monitora as máquinas, principalmente para a gente tentar descobrir isso aqui, mas ela já vai evitar só um custo desse aspecto aqui, nessa ordem de grandeza. A melhor etapa para você evitar um problema é justamente no projeto. Comprar bem, especificar bem, ter todo esse cuidado para não ter essas consequências todas ao longo da vida útil da máquina. Isso é um problema, né? Então, imagina aqui, ó, eu tenho essa bomba aqui, que é um esqueminha de um circuito hidráulico muito simples. Uma bombinha, né, uma válvula de alívio, uma válvula direcional, manual, acionamento manual, uma válvula de controle de fluxo e um atuador, que é um cilindro, né? Sistema bem simples. Bom, imagine, se eu, na fase de projeto, descobrir que essa bomba foi especificada errada, vazão errada, pressão errada, olha, é um conserto hipotético, né? Estamos falando aqui em números hipotéticos, não são números verdadeiros. Imagine que o custo para mim corrigir no projeto seja o custo de levantar outra especificação, horas do projetista, acerto no desenho. Isso aí é um custo baixo, tá? Agora, se esse mesmo problema não fosse pego nesse projeto e essa bomba já está montada lá, já está pronta para ser usada, né? Está na linha de montagem ou testagem e eu descobri que ela não tem a performance que eu quero, esse custo já vai ser 25 mil, porque eu tenho que modificar o projeto, de repente tem que modificar furação de onde essa bomba está colocada, é outra furação, é outro alinhamento, é outro nível do motor. Pode ser inúmeras complicações para eu ter que trocar essa bomba, né? Se eu tiver numa fase preventiva, na primeira preventiva ou na segunda, enfim, depende do momento que eu for na máquina para fazer alguma ação de preventiva, eu descobri esse problema, isso aí vai fazer com que a máquina fique parada, eu tenho que comprar uma nova bomba, tenho que chamar o fornecedor, tenho que especificar, tenho que mexer no projeto. Esse custo já é 25 vezes maior do que se eu tivesse corrigido isso no projeto. E por último, se eu não conseguir pegar a tempo, aí é a situação mais crítica, onde eu vou ter um custo 25 vezes maior, 125 vezes maior, desculpa, em relação ao custo do projeto. Então, essa ilustração não tem muito a ver com a preditiva, mas ela é ilustrativa para o tópico que nós estamos colocando. Objetivos da preditiva estão colocados aqui, ó. Antecipar a necessidade de serviço, evitar ou eliminar desmontagens necessárias para fazer manutenção programada. Quando é que vai falhar? Não sei. Abre para inspecionar. Vamos eliminar isso, né? Aumenta a disponibilidade das máquinas, reduz as intervenções, impede o aumento dos danos, ou seja, cada vez que você quebra uma máquina, além do componente que você quebrou, você produz danos nos outros componentes que trabalham com ela. Então, se você evita o dano, a falha, você evita danos em outros componentes. Aumenta a vida útil do equipamento. E ó, aqui tem 7 vantagens, eu diria que são poucos. A estratégia de manutenção preditiva ela dá ainda algumas boas vantagens, como redução de estoque, como previsibilidade da máquina, e alguns outros aspectos que podem ser aproveitados. Alguns fenômenos nós vamos abordar, como eu falei, que são mais importantes. Nível de vibração talvez um dos mais usados nas máquinas, somente em máquinas rotativas, né? Estamos falando de máquinas que têm acionamento. Nível de temperatura, e aí nós podemos usar equipamentos mecânicos, equipamentos elétricos, embora não seja a nossa área, mas ela acaba interferindo na área da mecânica. A contaminação de óleos hidráulicos, que é o maior problema, nós vamos ver isso, é o maior problema que acontece em sistemas hidráulicos,
que na região de Joinville, por exemplo, é mais do que 70% dos equipamentos das fábricas. Todas as máquinas têm algum sistema hidráulico ou algum tipo de óleo lubrificante ou algum tanque ou algum cárter que contenha óleo, né? Ou mesmo alteração no estado das superfícies ou nível de pressão. Então, o objetivo da preditiva é predizer as falhas, é encontrar os defeitos, não quando estão lá no berrando já. Não, a ideia principal é monitorar para encontrar os defeitos. Quanto mais próximo do estado inicial, melhor, né? Para que se evite aquela falha de função, a falha chamada funcional, ou seja, a máquina deixa de fazer a função dela. Essa figurinha ilustra isso, mas nós vamos fazer ela ampliada. Ela pequenininha aqui não é legal, né? Essa é a área de atuação da manutenção preditiva, pegar a falha no início, né? Então, vamos botar esse gráfico bem maiorzinho, né? Lá na frente, ó. Eu vou pegar esse gráfico aqui, ó. Ô, senhor, Oi, senhor, eu vou ter que sair da aula porque eu tenho autoescola agora, tá? Daí eu não posso perder a última, aliás. como é o seu nome? É Marília, Ok, Marília. tá bom? Tá bom. Obrigada, Não tá queremos, sabendo. Tchau, galera. A queremos- gente fala. não queremos que você saia batendo. -1 para você. Meu caramba. Oi, senhor, não entendi. Repete. Não queremos que você saia batendo nos postes por aí. Oh, encontrar vocês na rua buzinar. Tá certo? Tá bom? Obrigada. Não, professor, tá tudo já circulado com pneu. Onde ela vai passar? Xiii. Bom, vamos torcer então para que dê tudo certo. Bem isso. Valeu, galera. Boa noite. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, aqui, ó, vamos tentar entender esse gráfico aqui para a gente poder saber o que a gente está tentando falar. Nesse lado daqui, crescendo para cá, seria um desempenho. Quanto mais cresce, é o melhor desempenho da máquina, né? Aqui, então, se eu conseguisse, como é que é o melhor desempenho quando ele cresce para cá, então a máquina começou a trabalhar. Quanto eu melhor conseguir detectar o problema perto desse ponto, melhor, menos problemas eu vou trazer para a máquina, menos consequência, menos desgaste eu vou gerar para a máquina, não vou afetar outros componentes, não vou abrir a máquina várias vezes. Então, é melhor, essa é uma região que a manutenção preditiva trabalha bem. É aqui que ela consegue detectar o problema. À medida que você vai passando o tempo, né, aí representa essa linha de baixo, até conseguir acontecer uma falha, essa bolinha representa a letra F, falhou. E a corretiva a gente sabe que só pode ser feita com uma falha, após uma falha, né? Então, a manutenção preventiva, ela fica aqui pelo meio do caminho, né? Ela tenta evitar uma corretiva e não é tão precisa quanto a manutenção preditiva. Aqui, ao longo dessa curva que representa o desgaste até falhar, existem alguns pontos aqui que representam momentos da aplicação dessas técnicas que nós falamos ali. Primeiro, vamos caracterizar. Aqui, falha. Esse ponto F ali, falha, né? A primeira região do gráfico, a gente já viu que é a melhor maneira ou o melhor período para a manutenção preditiva atuar. E aqui já é uma reação, né? Aqui por esse lado, né, mais ou menos por aqui, todas as ações que eu conseguir fazer aqui podem predizer uma falha e antecipar uma falha. Tudo que eu puder fazer por aqui já é reativo, já tem problemas. Eu já estou reagindo frente a algum sintoma que a máquina tem. Então, vibração, por exemplo. Olha, eu consigo prever, antever, predizer problemas até com 9 meses de antecedência. Que isso, professor?
Sim, senhor. Existem situações bem características que você pode monitorar nível de vibração e dizer, olha, daqui a 9 meses, daqui a 6 meses, daqui a 5 meses vai quebrar esse componente. Então, a atuação da manutenção por análise de vibração é muito precisa. Por outro lado, nesse ponto aqui, em que a máquina já caiu um pouco de performance, se eu ainda monitorar por análise de óleo, vamos supor que eu não tenha feito isso, né? Você consegue ainda prever, principalmente problemas de falhas em óleos, né? Normalmente 6 meses é o que a maioria dos fabricantes recomenda. A cada 6 meses você fazer uma análise para evitar algum tipo de problema, né? Bom, e ainda eu consigo usar, por exemplo, a termografia, que é uma medição de gradiente de temperatura, antecipando aí. Observe que eu já estou a nível de semanas, né? Aqui eu posso prever antes, e aqui eu já estou em nível de semanas. A partir desse nível de degradação, onde eu já perdi algum rendimento da máquina, a partir do ponto 4, eu, em poucas semanas, 5, 8 semanas antecipadamente, eu consigo já ter partículas depositadas dentro do óleo. Esse PM é acompanhamento de partículas. E eu estou quantificando qual é a quantidade de partículas que estão depositadas dentro do óleo. Observa aqui, nesse ponto a máquina já perdeu o rendimento e já gerou desgaste por atrito, é o responsável por essa deposição aí de partículas dentro do óleo. Mas não é, já uma maneira preditiva. Eu já estou reagindo porque já desgastou, mas eu consigo prever a falha ainda, né? Em 1 ou 4 semanas, aparecem as falhas, a máquina já está gritando, já está dando ruído. Posso pegar por ultrassom? Posso, mas é uma reação já. Já alguma coisa já tá dizendo, quebrei, estou quebrando, estou quebrado, estou quebrando. Ela já está dando um ruído, ela está avisando. Já é uma reação, eu não estou conseguindo predizer nada. Mesma coisa com aquecimento, né? Se a máquina, que já perdeu esse rendimento todo e já está aquecida devido ao atrito de algum tipo de desgaste, eu vou medir esse aquecimento, mas isso já é uma reação, porque o problema já está lá, já está gritando para mim. E a mesma coisa ainda mais se for no sentido de aquecimento, já vai gerar sintomas de alguma coisa que está queimando, e aí isso já ir para quebra um pulo, né? Então, esse gráfico ele mostra assim mais ou menos para vocês como que cada um desses parâmetros pode atuar, qual é a consequência dele no tipo de monitoramento e associado com a estratégia de manutenção que nós vimos lá nas aulas passadas. Tá claro? Então, aqui a gente pode ver algumas dessas técnicas em diferentes momentos, até o limite máximo de aplicação dessas técnicas. Beleza, né? Bom, falando de análise de vibração especificamente, é o nosso ponto aqui em questão, né? Olha, a análise de vibração é uma técnica preditiva bem completa, ela é talvez não, segundo os livros, ela consegue captar, consegue antecipar uma quantidade expressiva de mais ou menos 70% de todos os problemas mecânicos que possa ter numa máquina. Se você pensar os maiores, que são desbalanceamento, desalinhamento, que já representa mais de 50% dos problemas numa máquina, a análise de vibração pega, né? Se você pegar
folgas, desgaste de rolamento, falha de lubrificação, empenamento de eixo, que já representa um outro percentual grande, a análise de vibração pega, ela consegue, se você monitorar antecipadamente, ela consegue descobrir essa falha lá no início e evitar que ela se desgaste, né? Então, a ideia principal não é descobrir, é trabalhar na causa, né? Não faz o menor sentido você colocar um componente na máquina e monitorar e descobrir o que vai falhar daqui a 3 meses. Aí você, antes de 3 meses, você vai lá e troca. Coloca o componente de novo e começa a monitorar e descobre que esse componente também vai falhar daqui a 3 meses. Olha, não tem sentido o cara ficar monitorando para dizer que a máquina vai quebrar sempre a cada 3 meses. Qual é a lógica disso? Nada. Né? Para manutenção, o importante não é ficar trocando a cada 3 meses. É não trocar mais. É monitorar para não trocar mais. Então, ele precisa trabalhar o que está causando quebrar a cada 3 meses. Não pode quebrar a cada 3 meses. Né? Bom, então aí a gente tem uma figura com um rapaz, um técnico, fazendo um monitoramento de vibração. E os possíveis defeitos que nós falamos aí, né, são exemplos de alguns que podem ser pegos por problemas mecânicos e até problemas elétricos também. O motor é uma máquina mista, né? Ele é basicamente uma máquina elétrica, um projeto elétrico, baseado em calor, mas que tem bastante componentes mecânicos, e alguns defeitos podem ser pegos também em motor elétrico através de análise de vibração, monitoramento de vibração. Bom, primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender que vibração não é um problema. Vibração em excesso é um problema. Né? Nós, em casa, no nosso carro, tudo vibra. É um fenômeno físico normal. Tu não vai conseguir, vamos fazer uma máquina que não vibre. Não existe. Acabou de fazer um motor, ele sai de fábrica já com nível de vibração determinado. Ninguém faz um motor que sai de fábrica com nível de vibração zero. Não existe. Todas as máquinas, todos os componentes vibram. O que é problema é vibração em excesso. Isso sim, isso é um problema. É isso que a manutenção preventiva visa descobrir, esse excesso de vibração. Né? Nós podemos medir a vibração dessa máquina de duas maneiras, ou monitorar essa vibração de duas maneiras. Uma que a gente chama de medição global de vibração. É um aparelho simples, igual esse ou similar a esse. Na nossa escola nós temos um deste, e nessa aula eu traria para mostrar para vocês, e vocês manusearem um pouco também e perceberem essa variação da vibração. Ou uma segunda maneira, que é um pouco mais complexa, que é a famosa análise espectral de vibração. Aqui eu consigo transformar aquele nível de vibração em um gráfico chamado análise espectral, um espectro de vibração, né? Onde aqui vai estar nesse eixo aqui do Y, o nível de vibração, quanto está vibrando, e aqui vai me dizer em que frequência está vibrando. Ou seja, se eu mudar a linguagem desse gráfico, vai ser aonde é o problema e quanto é o problema. Né? Então, a análise espectral é um gráfico que compara duas variáveis. O tamanho do problema e quem é que está dando problema. Então, essa figurinha aqui aparece um pico aqui que representa quanto esse componente está vibrando. Esse outro componente aqui é representado por esse pico.
e essa outra oscirrotor que está aqui é representado por outro pico. Opção, mas como é que faz isso, né? Depois, a gente não vai abordar, o nosso curso não entra em análise espectral, porque é um tema um pouquinho mais complexo, mas tem um carinha chamado Fourier, lá pelos anos de 1671, se eu não estou enganado, eu acho que não estou me enganando, ele desenvolveu um método matemático chamado transformada rápida de Fourier, FFT, né? Fast Fourier Transformation, né? Ele estudou o sinal de uma onda de vibração, que é uma senoide, é o que representa a vibração, é uma senoide, e ele descobriu que cada ponto da senoide, se eu fizer analisar esse ponto, transformando ele num seno, cada ponto de uma senoide pode ser transformado num seno. E esse valor do seno é o valor do pico daquela frequência de vibração. Isso é simples de explicar, mas não é o enfoque do nosso curso. Mas é através dessa transformada rápida, que é um mecanismo matemático, ele transforma uma senoide de vibração em um sinal espectral, decompondo todo aquele valor e aí mostrando qual é o componente que está vibrando. Mas vamos tratar do que a gente está no nosso currículo. Pelo menos a medição global de vibração. E olha, eu digo para vocês, quem está fazendo só isso, medindo o global de vibração, já consegue economizar e evitar um monte de falhas, né? A medida global de vibração ela é muito parecida. Se a gente quiser usar esse exemplo aqui, ainda mais agora que a gente está medindo temperatura, voltamos a medir temperatura nos entradas do estabelecimento, só que as pessoas usam uma pistolinha, né? Um radiômetro, que também mede, aí é uma medição pontual de temperatura, não é que o laser vai medir, mas o laser aponta e ele mede naquele ponto qual é a radiação de calor que está chegando, e isso é transformado em escala de temperatura. Então, a medição de temperatura normal em casa, quando você tem uma pessoa com febre, você usa um termômetro, que é a expansão daquele fluido, né, que é o mercúrio, que tem um ponto de ebulição, ponto de fulgor, que a gente chama, muito baixo, né? Qualquer variação de temperatura faz com que ele se expanda, se dilate. Então, esse aparelhinho é utilizado para medir temperatura. Então, se você usa aquele aparelhinho e mede temperatura e acha 36,5, você sabe que não está com febre, né? Se você mede e acha 37,8, um pouquinho, mas não é nada. Ao passo que se você vai medindo e vai encontrando valores maiores, isso é sinal de que você tem febre e tem algum problema no seu corpo. Mas você não sabe qual é o problema. Você só sabe que a temperatura subiu. A medição global de vibração usa o mesmo princípio. Você mede e naquele ponto que você mediu, ele te diz quanto de vibração, de acordo com um determinado critério, está chegando naquele ponto. Se você repetir aquela vibração em outros períodos, né, sistematicamente, você vai poder saber se o nível de vibração aumentou ou diminuiu, ou se manteve. E com isso você pode dizer, olha, tem um problema na máquina. Qual é o problema? Não sei, mas o nível de vibração aumentou. Isso eu sei, né? Então, a ideia da medição global de vibração, ela tem essa finalidade, né? De dar para a gente uma ideia. Eu acho que agora eu posso mostrar para vocês, eu vou parar aqui um pouquinho,
Vamos ver se eu consigo. Acho que eu consigo. Agora, mostrar uma filmagem para vocês. Vamos ver se eu consigo. Ah, não. Vamos procurar esse filme que está por aqui. Aqui e aqui. Vamos ver se dá certo aí. Estão vendo a filmagem? Sim. Bom, nesse momento, ele está medindo a rotação da máquina. Isso aí é um tacômetro. Ele também emite um laser e nessa parte da máquina tem uma fitinha reflexiva e cada vez que essa fita reflexiva bate no laser, ou o laser bate nela, ele conta quantas vezes passou. E aí ele consegue dizer que rotação que a máquina está. Ô, professor, tá aparecendo várias telinhas de vídeos, não sei se é isto. Oi? Não tá aparecendo o vídeo, não sei se é um vídeo, sei lá o que o professor vai passar. Só tá aparecendo várias telas, assim, de vídeo pequeno. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos sair daqui, né? Deve estar aparecendo essa telinha aqui para vocês, né? É isso? Vou parar aqui e vou agora... Agora sim, separei ela lá. Vou apresentar agora. E aí agora eu vou colocar lá na... Apareceu a telinha, né? Com um monte de coisinhas pequenas. É isso? Sim. Uhum. Agora eu vou clicar na filmagem. Deverá aparecer para vocês. Me digam, por favor, se está. Aparece do lado, assim, pequeno, ele não abre a tela inteira. Pequeno? Ele está aparecendo todos os ícones que estava aparecendo antes do professor clicar, e agora do lado pequeno está aparecendo abrir o vídeo, assim, que o professor clicou. Ah, não era isso que eu quero. Não gostei disso. Vamos ver se é outro. Tem que aparecer bem legalzinho para vocês. Então, vou apresentar, em vez de uma janela, a tela inteira. Tá? E agora eu vou... E agora o que está aparecendo para vocês? A foto do professor. A minha foto? Essa Sim. é que menos tem que aparecer. Está com a minha foto. Por que será que está com a minha foto? Ah, Senhor. Tá. E agora? Continua a foto do professor ainda. Sério? O que houve, gente? Deixa eu só ver aqui neste outro aqui do professor. Fixar. Ah, agora sim, tá aparecendo o vídeo inteiro. Tá? Uhum. Bom, então vamos lá. Deixa só eu... Tá aparecendo o vídeo inteiro. Sim, aham. Eu vou fazer o seguinte.
como é muito barulho, eu vou depois comentar, vou deixar a filmagem rodar por inteiro, não é muita grande, não é grande a filmagem, e no final eu comento então, tá bom? Tá bom. Bom, é, é que eu estou com outro, com o celular aqui, vou desligar para não dar microfonia. Tá, então, eu vou tirar o som aqui e vou voltar, né? Observe que estão me escutando, não? Estão vendo a filmagem? Sim. Sim, está aparecendo a filmagem. Sim? Aham. Alô, pessoal? Oi, professor. Tá tudo certo, professor? Tá aparecendo vídeo. Pessoal? Professor, Alô? não tá ouvindo a gente. Estamos aqui, estamos Professor? aqui. Estão me escutando? Sim. Sim. Tá. Agora temos um probleminha. Eu não vou conseguir, se eu tirar o som, eu não vou conseguir. Eu vou colocar bem baixinho, senão eu não escuto vocês e vocês não escutam minha voz. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, esse é um equipamento chamado tacômetro que mede a rotação da máquina. Ele emite um raio laser
E aqui é uma fita reflexiva, e toda vez que a fita passa no raio laser, ele conta uma rotação. Então, ele está medindo aqui que esse componente está girando 3.556, 3.571, ou seja, ele está dizendo qual é a rotação que está nessa máquina. Isso é importante para poder fazer uma análise de vibração. Um motor elétrico tem dois mancais, o rolamento traseiro e o rolamento dianteiro. Ele vai medir numa primeira posição e observem que ele vai medir em três direções. Aqui, vamos supor que é o ponto 1 na horizontal, chamado 1H, e ele achou um valor 1,64, observe em milímetros por segundo, velocidade de vibração, na direção horizontal. Ele mede agora na direção vertical, 1V, e vai achar um outro valor, 2,00, né? Ou seja, é um valor de vibração na direção vertical. E agora, na direção axial, né, ele mede 0,66. Ou seja, nessa direção axial, está vibrando menos. Ele vai no ponto 2, que é o segundo rolamento, mede de novo na posição horizontal, 2H, e já acha um valor um pouquinho maior, talvez. Não lembro do outro. Acho que é menor. 2 milímetros por segundo, que é a velocidade de vibração. Vai repetir de novo a vertical, 2H, e também vai repetir a 2A, que é a 2 axial. Aqui ele já achou 2,25 na vertical. Está vibrando um pouco mais do que a parte dianteira, 2,29. E mede na axial, que na parte dianteira tinha dado um valor baixo, 0,65. Na parte traseira, aqui na parte dianteira tem um valor muito próximo, 0,74, 0,73 milímetros por segundo. Então, essa é um exemplo de medição global de vibração. O que ele está fazendo? Ele está indo lá na máquina com um equipamento de vibração e está procurando verificar qual o nível de vibração naquele ponto. Então, a medição de global, ele é pontual. Ele mede numa direção. Mas, professor, ele mediu ali em 3 direções. Sim, porque quando a gente medir vibração, eu vou botar a figurinha ali para vocês, uma máquina, um componente, ele pode vibrar nas 3 direções. Tanto no sentido axial do eixo, tanto no sentido vertical, como no sentido horizontal. E pode ser que num sentido não esteja vibrando e no outro esteja. E isso pode indicar um problema na máquina. Por exemplo, as medições no sentido vertical são normalmente problemas de folgas nas bases, na fixação do motor, na fixação da máquina. Então, elas vão vibrar mais no sentido vertical. No sentido axial, eu consigo ver mais problemas de desalinhamento, eixo desalinhado, vão vibrar mais na direção axial. Então, por isso que é importante eu medir sempre as 3 direções. Tá, professor, tudo bem, isso eu entendi. Agora, o que eu faço com isso? Bom, essa norma que está aqui, ó, é a norma ISO 23722 antiga, e hoje ela já foi substituída pela 10816. Acho que tem uma figurinha melhor, depois, deixa eu ver. Não. Na de vocês não tem. Mas essa aqui serve. A norma ela já foi substituída, hoje ela é ISO 10816. O que diz essa norma? Essa norma ela diz o seguinte: primeiro você tem que olhar qual é a potência da máquina.
classe 1, 2, 3 e 4. Lá em cima, máquinas pequenas até 20 HP, classe 1. Máquinas de 20 a 100 HP, classe 2. Classe 3 até 400, classe 4 maior que 400. Ou seja, se eu quiser ver valores para classe 1, é essa coluna que está aqui. Se eu quiser ver valores da classe 2, é essa segunda coluna que está aqui. E classe 3 e classe 4, respectivamente, né? As colunas seguintes. Então, eu vou cruzar a classe da máquina com os valores de vibração que eu encontrei. Então, vamos supor que eu tenha medindo um motor cuja potência seja menor que 20 HP. E a gente pode adotar aqui que um HP é igual a CV. Na prática não é, na verdade não é. Mas no valor prático, sim. Né? Então, a gente diz, um 20 CV ou 20 HP é a mesma coisa para efeitos de vibração. Eu fui lá e achei, como nós vimos lá na tela do medidor, 2 milímetros. Olha, 2 milímetros, observa nessas primeiras colunas aqui, está escrito severidade de vibração. Valor milímetros por segundo e valor pico, polegadas por segundo. Nós trabalhamos sempre com valor RMS, milímetros por segundo. Professor, o que é isso? São unidades de medição de vibração. Milímetros por segundo é espaço sobre tempo é velocidade. A física nos fala isso, né? E o mesmo valor pode ser em velocidade, ou pode ser em milímetros, ou pode ser em polegadas, que é N sobre S. Vamos trabalhar com milímetros, que é a nossa unidade que a gente trabalha bem. Então, começa aqui do zero, e a escala vai crescendo, até chegar no último valor da escala, que é 71 milímetros por segundo. Mas, professor, não tem 71 escalas aqui? Não, nem vai ter. Senão o gráfico tinha que ser do tamanho da parede. É uma escala simbólica. 2 milímetros, olha, está aqui, ó, entre 1,8 e 2,8. O 2 está por aqui. Ora, se o 2 está por aqui e a máquina foi classe 1, ele vai ficar aqui numa faixa que a gente chama satisfatório, aqui, essa faixa laranja aqui, que é a classificação que a norma recomenda. Se eu encontrar dentro da faixa A esse valor de vibração para essa potência, é bom. Se eu encontrar o B, é satisfatório. Se eu encontrar C, é insatisfatório. E D é inaceitável. Então, se eu achei 2, eu venho aqui que é classe 1, né? Para ser passar de bom para satisfatório tem que atingir 2,8. Então, eu estou em 2, ainda é satisfatório. E o que faço com isso, professor? Olha, a máquina satisfatória você consegue trabalhar. Até a insatisfatória você também consegue trabalhar. O que a norma não recomenda é que você trabalhe com níveis de vibrações inaceitáveis, ou seja, pela norma, 4,5 milímetros por segundo é o nível máximo de vibração que essa máquina pode suportar de acordo com essa norma para essa potência de 20 HP. Se ela for uma máquina de 50 cavalos, ela já é classe 2, o nível máximo é 7,1, né? E vai subindo o nível de acordo com a potência da máquina. Então, se eu tiver uma máquina e ela estiver acionando vários componentes, a classe da máquina é avaliada pelo nível de vibração, pela potência do motor. Então, se eu tiver um motor, um acoplamento, uma bomba, eu vou medir em 4 pontos, 2 no motor e 2 na bomba. Em 3 direções, eu vou ter 12 medições. Qualquer uma dessas medições que ficar inaceitável,
fora da faixa recomendada, esse motor, esse equipamento, esse conjunto, é recomendado que pare de funcionar e seja feita uma avaliação mecanicamente por algum problema que está acontecendo nele. Então, exemplo aqui, ó, um exemplo didático. Eu tenho um motor elétrico, aqui tem uma plaqueta, uma placa do motor, e aqui está indicando que ele é 45 quilowatts ou 60 HP. Todos conseguem ver isso? Está claro isso? Sim? Sim, professor. Tá. Sim. Então, eu vou tirar esses dados da placa do motor. O que eu faço com isso? Olha, eu vou lá naquela tabela e verifico que classe esse motor é. Bom, 45, 60, a gente viu lá, né? Olha, tá aqui, ó, classe 2, é de 20 a 100, tanto faz, HP ou CV. Então, ele é classe 2. Eu posso classificar esse motor aqui como classe 2, tá? Classe 2, ele pode, a gente vai rever a tabela. Classe 2 aqui, essa classe, ele é bom até 1,12, satisfatório até 2,8, insatisfatório até 7,1, passou de 7,1 é inaceitável que esteja vibrando mais do que 7,1. Então eu vou lá, faço as medições e encontro, por exemplo, essa tabela. E aí nós vamos pensar só no motor, tá? Que é o ponto 1 e o ponto 2. Essa tabela ela envolve outra parte da máquina que nós não estamos analisando agora. Só o ponto 1, ponto 2. Normalmente o ponto 1 é numerado da traseira para a dianteira. Ponto 1 é a parte traseira, ponto 2 é a parte do lado acoplado do motor. Esse aqui é chamado de lado livre do motor. Então, na axial ele não conseguiu medir, e tem situações que eu não posso medir. Eu vou enfiar o sensor, vocês viram que é um sensor de base magnética, você coloca o sensor lá e ele fica medindo. Está preso por magnetismo, mas tem situações que o sensor está muito próximo da máquina e você vai correr o risco de colocar o sensor e perder a mão, inclusive. Então, não vai medir, né? Não vai se medir em situações em que você vai se colocar de risco. Não vai ser feito isso. Então, se mediu no ponto 1, 1H, nessa direção, 1H, 3,6, na vertical 4,7, na posição 2, 6,9 na axial, já se achou um valor alto aqui, na horizontal 6 e na vertical 5,8. Observa que o ponto 2 ele tem valores muito maiores do que o ponto 1, mas ainda está abaixo de 7,1, que é a norma, né? Então, o motor, especificamente o motor, aqui a condição que ele está falando é para a máquina. Eu devia já ter corrigido essa tela, acho que devia fazer isso para mandar para vocês. Ele está analisando os 4 pontos, os 2 pontos do motor e os 2 da máquina. E como ele achou um ponto no ponto 3 com 7,1, então ele considera que já passou, atingiu ou passou, é inaceitável. Ou seja, não dá para continuar trabalhando a máquina com esse nível de vibração. Se nós pensarmos só no motor ponto 1 e 2, ele ainda está com 6,9, ele está no nível insatisfatório, mas está muito próximo do limite. Esse insatisfatório, para mim, já está beando, já está quase no inaceitável, que é 7,1. Então, essa é uma maneira de você fazer um tipo de monitoramento medindo quanto de vibração chega naquele ponto. Por isso que é chamado medição global de vibração. Tudo de vibração que chega naquele ponto é medido, tá? E esse é um tipo de monitoramento que pode ser feito para monitorar uma máquina
através do parâmetro de vibração, pelo valor global. Então, vamos voltar a falar sobre isso, né? Só esse ponto, ele ainda é insuficiente. Seria bom que vocês pegassem o material, dessem uma lida ao longo da semana para poder trabalhar um pouquinho esse conceito, tá? Eu vou postar uma atividade que tem a ver com a aula que nós tivemos na aula passada, que é de estratégia de manutenção. Aparece para vocês aí o título, uma tela escrito estratégia de manutenção? Está aparecendo para vocês? Sim, uma tela Alô? grande. Sim, professor. Tá. Ok. Então, essa é uma explicação que eu vou fazer que serve de base para o exercício que eu vou passar para vocês. Então, o que a gente viu nas estratégias? A máquina está operando. O que impede a máquina operar ou é uma falha ou algum evento que eu programei para fazer alguma ação de manutenção. E, por consequência, a máquina vai ficar parada enquanto existir essa falha ou tiver sendo feita alguma ação de manutenção. Se a máquina está operando, que tipo de estratégias que eu posso fazer? Né? Visando antecipar essa falha. Já pelo outro lado, se a máquina está parada, se for uma falha, eu tenho que consertar. Se for um evento, eu também estou agindo preventivamente, visando não que a máquina não quebre. Né? Bom, pelo lado da antecipação, a gente já viu, a manutenção preditiva é aquela que eu posso usar, monitorar a máquina, a gente já viu agora, medir algum parâmetro, né? Estou monitorando, visando antecipar a falha. Esse é o lado da estratégia de antecipação. Também posso fazer ronda? Posso. Eu posso supervisionar a máquina, fazer o que a gente chama de inspeção sensitiva, visando antecipar algum tipo de falha, né, na máquina. Também posso fazer isso na detectiva, com a detectiva, porque eu vou testar a máquina visando evitar que aconteça alguma falha inesperada de algum componente que eu não consigo ver que está falhando. Já pelo outro lado, se a máquina está parada, ou eu vou ter que consertar ela rapidamente, porque foi uma falha inesperada, e aí eu vou fazer corretiva não planejada, ou eu vou fazer a corretiva planejada, porque é uma falha iminente, eu sei que se eu continuar operando aquela máquina com aquele defeito, ela vai parar totalmente, então eu não vou deixar que aconteça, vou programar um evento, vou agir preventivamente e vou fazer uma corretiva planejada, né? Evitar que a máquina quebre. Posso fazer uma preventiva sistemática, eu já sei, conheço a taxa de falha, sei que ela quebra de tantos em tantos tempo, então antes disso eu vou lá e eu faço ações na máquina, ou posso fazer a manutenção preventiva programada, que diferentemente da sistemática, como eu não sei, eu não conheço a taxa de falha, eu procuro atuar, abrir em tempos não regulares, no sentido de tentar achar realmente qual é o melhor momento para intervir na máquina. Em cima desses conceitos que a gente viu na aula passada, é que nós vamos passar essa atividade 3 para vocês executarem essa atividade. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Eu só queria verificar quem está conosco aí. O Daniel está por aí, tá? A Deise também está. A Helena também está. O Matheus também está por aí. E a Renata também está.
e a Marília saiu mais cedo, né? Então, pessoal, vocês já tinham uma atividade 2 que eu já tinha colocado para vocês entregarem na próxima semana. E vocês têm a recuperação da atividade 1, que eu expliquei no início da aula, que alguns não conseguiram atingir. E eu vou postar agora a atividade 3 para ser entregue depois do 27, na outra sexta-feira. Mas eu já vou colocar ela para que vocês, quem já está adiantado, possa executar, né? Mas a gente sempre vai fazer uma atividade por semana, às vezes vai ter semana que não vai ter. Só vai acumular 2, se infelizmente a gente não conseguir o conceito, aí você vai precisar fazer 2. Mas normalmente é uma atividade por semana que a gente vai sempre programar. Alguma colocação, alguma dúvida, por favor? Gostaria que alguém comentasse, ou, se não quiser comentar, por favor, me procure pelo e-mail, pelo grupo, pelo chat, enfim, por qualquer meio de comunicação, mas é imprescindível que você procure e que você não fique com dúvidas para ter dificuldade de fazer as atividades. Isso aqui eu não queria. Pessoal, se está tranquilo, se não há nenhuma colocação, a gente então vai encerrar a aula. Eu vou parar a gravação nesse momento.